Oi, 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 oi! Márcia Tiburi, muito bem-vinda ao Instituto Cultiva. Obrigada por estar conosco nesse 8 de março. Ela que é filósofa, escritora, é um prazer te receber aqui, ainda mais nessa data tão importante. Márcia, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que é o levante feminista contra os feminicídios. Sei que tu foi uma das idealizadoras desse levante que acontece em várias regiões do nosso país e também já queria que tu aproveitasse esse momento para falar sobre essa problemática, que são os feminicídios no Brasil, com índices que cada vez mais aumentam, apesar do movimento das mulheres em relação a isso, e me parece que é um sintoma da nossa sociedade. Eu gostaria que tu falasse sobre isso, o que a gente precisa também fazer para que, de fato, a gente consiga combater essa problemática. Obrigada, Maria Fernanda. É um assunto dos mais sérios no nosso momento histórico, porque, de fato, há um aumento do número de feminicídios. É claro que nós sempre temos que lembrar que hoje em dia também há muito mais visibilidade, mais denúncias. As mulheres, historicamente, foram assassinadas pelo simples motivo de serem mulheres ao longo da história, e o termo feminicídio ele vem sendo usado há poucas décadas. De fato, é uma constante cultural, é uma constante histórica o feminicídio, então o assassinato de mulheres pelo simples motivo de que certos corpos, de que certas pessoas são mulheres. Essa matança se dá, evidentemente, pelos pares, pelos cônjuges, maridos, ex-maridos, namorados, mas também por outros homens da família dessas mulheres. E quando você menciona a questão do sintoma, eu acho muito importante que a gente se dê conta disso. Afinal de contas, há um avanço desse tipo de violência, no contexto também da violência doméstica, de uma maneira geral, que aumenta, que cresceu também muito na pandemia entre 2020 e 2022. E esse é um problema seríssimo. Há pessoas até que vêm dizendo que existe um massacre de mulheres, que talvez nós pudéssemos dizer até que existe um genocídio, mas, de fato, o termo feminicídio é que é o mais adequado. Mas isso também é a lógica interna do patriarcado, o sistema que constrói e controla o gênero das pessoas, que opera dentro disso que a gente chama de heterossexualidade compulsória, ou seja, obrigando pessoas a serem homens, obrigando pessoas a serem mulheres. A lógica interna desse sistema prevê o assassinato de mulheres. Tem gente que acha que isso é uma tese exagerada. Eu acho que é uma tese coerente, porque, de fato, o patriarcado funciona a partir da violência. Não existe patriarcado sem violência, existe uma estrutura violenta que sustenta também o poder. Até mesmo a gente pode falar de uma equação: os homens, eles são violentos, eles, a partir da sua violência, conseguem o poder, a partir do poder controlam a sociedade, e as mulheres ficam naquela posição sempre subalterna, secundária, e tendo também que se posicionar como vítimas e pessoas em busca de sobrevivência, ou seja, pessoas que estão sempre sob ameaça, sempre na posição da vitimização, porque é isso que o patriarcado faz com as pessoas. E o patriarcado opera, então, manipulando o gênero, manipulando sexualidade, e associado, evidentemente, a outros fatores de opressão, como raça, como classe social. Tudo isso está em jogo, né, no processo, é bom a gente não esquecer. Então, nessa linha, tendo em vista esse tipo de cenário, que a gente criou, foi quase que por acaso, eu escrevi um post no Instagram em 2020 para 2021, em que eu escrevi: precisamos conversar sobre o feminicídio. Foi logo na sequência do Natal, da véspera de Natal, em que teve várias mulheres que foram assassinadas, e teve aquela juíza que foi assassinada na frente das filhas, você lembra, no Rio de Janeiro? Mas tinha ali também, eu me lembro do caso de uma mulher de 70 e poucos anos que foi assassinada pelo marido, depois de ter vivido 50 anos com ele. Então, despertava na gente, mulheres feministas atentas a essa questão, despertava essa sensação de que, de repente, o feminicídio tinha se tornado uma espécie de moda,
uma espécie de autorização absoluta, uma espécie de performance masculina que dava provas dessa masculinidade, né? Quer dizer, o exercício máximo da violência contra uma mulher garantia para esse homem alguma coisa completamente delirante, que seria a manifestação da sua própria masculinidade. Infelizmente, na nossa cultura, já há muitos séculos, associada, então, à prática, a virilidade associada à prática da violência. Bom, o Levante cresceu, nós entramos no nosso terceiro ano, então, 2021, 22, 23, agora a gente já vai para o nosso quarto ano, 21, 22, 23, 24. E dia 25 de março, que foi a inauguração, digamos, das primeiras manifestações do Levante, primeiro ato ético-político, né? Porque é bom sempre lembrar que mulher não faz só política, a mulher faz ético-política, né? Então, a gente, no dia 25 de março de 2021, a gente inaugurou o nosso Levante. Ele foi acompanhado por muitas parlamentares, todas aderiram à nossa proposta. E o Levante é uma campanha de conscientização, é uma campanha que opera nesse território simbólico, imaginário. Ao mesmo tempo, é uma campanha no sentido da melhor política, ou seja, de fazer com que as políticas, as mulheres políticas, os homens políticos se engajem no enfrentamento a esse tipo de violência, que implica necessariamente enfrentar todas as formas de violência doméstica e também as violências públicas que as mulheres vivem sofrendo. E o Levante continua, então, engajando corações e mentes, tentando sensibilizar a sociedade para o avanço desse tipo de violência, para que essa violência possa ser contida. Esse é o nosso objetivo. Então, precisamos de mais mulheres, nos conectamos com mais mulheres, sabemos que é necessário fazer com que essa nossa luta seja uma luta hegemônica, ou seja, uma luta de todas, da maioria, e nós precisamos também que as mulheres compreendam, que elas criem a consciência de que todas estão ameaçadas, e por isso também a presença dos homens é tão importante para nós, porque não adianta as mulheres gritarem contra a violência se os homens que praticam as violências, se eles não estão do nosso lado, tentando também diminuir a frequência, a incidência, quiçá eliminar a violência entre os seus próprios pares contra as mulheres. Então, esse é o nosso projeto, nosso processo, nosso desejo, nossa utopia de um mundo sem mulheres vitimadas pelo feminicídio, sem crianças órfãs de feminicídio, uma sociedade em que haja respeito pela vida das mulheres, que não é o caso, infelizmente, da sociedade na qual a gente vive hoje. Márcio, eu queria que a gente encerrasse aqui a nossa conversa com uma mensagem tua para as mulheres que nos acompanham aqui no Instituto Cultiva e que vão ter acesso aqui à nossa conversa. Pois é, Maria Fernanda, não há nada mais importante no nosso momento histórico do que a construção de relações, de laços, de elos ético-políticos entre as mulheres. A história do patriarcado é a história da intriga. Os homens patriarcais sempre foram intriguentos, eles construíram a intriga entre as mulheres. E a intriga é uma das metodologias da inveja. Historicamente, também se inventou que as mulheres são invejosas e que elas invejam umas às outras. Esse é o conteúdo da intriga. E, no entanto, à medida que nós fomos avançando na história, avançando na vida, nós, mulheres feministas, ao longo dos tempos, fomos descobrindo a alegria, o prazer e o caráter transformador das nossas amigas, das nossas companheiras, nas nossas vidas. Então, acho muito importante que a gente aprenda a se unir, que nós estejamos juntas, que a gente se dê as mãos. E nesse sentido, é que a gente pode falar, como eu falei num antigo livro chamado Feminismo em Comum, eu falei que o feminismo é o contrário da solidão. E para mim isso significa que nós podemos estar unidas, nós podemos nos aconchegar umas nas outras, nós podemos fazer coisas juntas, nós devemos fazer coisas juntas, nós devemos mostrar que uma unidade na diversidade é um caminho para essa sociedade. Eu defendo hoje aquilo que eu venho chamando, que eu venho escrevendo, que eu chamo de feminismo dialógico.
É um feminismo em que as singularidades confluem, em que as diferenças são respeitadas, em que as mulheres não precisam concordar umas com as outras, elas precisam apenas trabalhar e operar ético-politicamente, porque diferenças teóricas, diferenças relacionadas aos nossos desejos, à nossa forma de viver, isso existirá. Mas é comum entre nós a ideia e a produção e a construção mesma de um mundo mais justo para que as mulheres possam viver, cuidando umas das outras, defendendo a vida. Quem defende a vida e quem cuida são as mulheres. E é uma pena quando as mulheres se deixam levar pelos homens, é uma pena quando as mulheres se deixam levar pelo machismo, é uma pena quando as mulheres são capturadas dentro dessa estrutura machista da sociedade e elas são sequestradas, se entregam para isso sem uma perspectiva crítica e sem perceber o quão vítimas elas estão sendo também de um jogo que foi estabelecido pelo patriarcado, imposto a elas e no qual elas devem acreditar como se esse jogo tivesse sido construído por elas. Então, esse alerta eu acho que precisa ficar para todas nós e saibamos, então, ser feministas umas com as outras, com as mais próximas, porque certamente dessa unidade com as nossas, ou desse diálogo, dessa busca pelas mulheres que são as nossas mais próximas, é que a gente vai poder fazer avançar uma perspectiva maior de uma vida mais digna e mais justa para todas as mulheres e para todas as pessoas que as mulheres amam, que são seus filhos, que são seus familiares, que são os outros, que são os vizinhos, os próximos, aqueles com quem a gente luta no nosso dia a dia para que essa sociedade permaneça inteira e em pé. Aos trancos e barrancos, né? Mas esse é o nosso esforço. Então, agradeço muito a todas as mulheres pela luta diária e por nos fazer acreditar que é possível fazer um mundo mais justo, mais digno, melhor para todas nós. Muito obrigada, Maria Fernanda. Obrigada a ti, Márcia. Um prazerzão te escutar, viu? Um beijo, seguimos juntas. Um grande beijo.